Bom dia a todo mundo. A gente começando mais um encontro EDC Lovers, que é um espaço para que a gente possa trocar experiências, conhecer melhor um ao outro, como empresa de consultoria, como empresa de RH. A gente entende o valor das conexões humanas, o valor do networking, e a gente passou aí muito tempo de pandemia, distante do escritório, sem essa conexão. E também nós somos uma empresa, né, que tem gente de Manaus a Porto Alegre, mesmo na época do presencial a gente não conseguia se encontrar todo mundo. Então acho que é um benefício aí do mundo virtual, eu trabalhando de casa, vocês ou de casa ou do trabalho, a gente pode se encontrar. A gente tem feito reuniões temáticas, nesse encontro a gente quer conversar um pouco sobre a formação continuada, sobre educação, sobre quais são os melhores caminhos, se é fazer uma pós-graduação, um curso de especialização. A ideia é que cada um compartilhe um pouco, eu posso trazer um pouco a minha visão de recrutador, de pessoa que trabalha no mundo de RH há mais tempo. Mas como a proposta é um encontro, uma troca de ideias. Então, quem não me conhece, eu sou Daniel Campos, sou fundador e CEO da EDC. Estou sentado aqui nessa cadeira há 12 anos e meio, quando a gente começou essa jornada lá em 2010, com o sonho de criar uma empresa de consultoria, onde a base fossem os funcionários, fossem o respeito que nós temos pelos nossos funcionários, porque dessa forma eu acreditava que a gente ia conseguir entregar um trabalho para os nossos clientes, que são, né, a ponta final, muito melhor. Então, a gente tem como propósito transformando pessoas, conectando negócios. Para quem está vendo a Carol, no fundo de tela dela está escrito aí o nosso propósito. Vamos fazer um tour de apresentação rápido para a gente se conhecer. Então, eu estou em São Paulo, eu estou trabalhando de casa. Então, acho que a pessoa podia se apresentar, falar o nome, falar se ela é do nosso staff ou se ela está trabalhando alocado em algum cliente, em qual cidade ela tá falando. Daí a gente faz a enquete e daí a gente entra um pouco nas histórias e vivências que cada um tem na parte de educação. Então eu vou fazer em ordem alfabética, eu estou olhando a minha listinha aqui dos participantes, então em ordem alfabética a gente tem o Alex Vieira. Alex, pode começar se apresentando. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Eu sou consultor aqui pela EDC na cidade de Londrina. A gente presta um trabalho para o nosso cliente Schindler, né? Ele exclusivamente, né? A gente trabalha. E o meu interesse aqui nessa reunião foi justamente por achar interessante esse apoio que a EDC dá para todos os colaboradores, né, na questão ali de dar um auxílio financeiro participativo, né, no caso eu me interessei pela Exalc USP, um MBA, né, e já fazia um bom tempo que eu queria voltar a estudar. Então, minha participação nessa reunião também é para me expor um pouco, né? E como vocês são uma empresa, como o Daniel mesmo comentou, que tem várias áreas de trabalho, né? E para mim seria interessante participar dessa reunião também para abrir um pouco o meu leque. E nada melhor como vocês que têm uma visão de mercado, principalmente de profissional, né? Eu tenho interesse também em saber, né, pelo próprio título da reunião, né? Como investir no plano de carreira, então acredito que vai ser bem interessante. Desculpa ter me estendido um pouco aí, chefe. Obrigado, Alex. O Alex que está na nossa filial mais nova, a filial da EDC Londrina, que a gente abriu no início desse ano. Então, muito feliz de ter você, Alex, aqui. Vamos conversar hoje um pouco. Em ordem alfabética, o próximo é o André Fraga. Bom dia a todos. Então, eu atuo na EDC como alocado na Chimerso, eu atuo como projetista elétrico, estou atuando na região sul aqui, no caso, projetos de Igrejinha e de toda a região aqui do Rio Grande do Sul.
Eu moro em Viamão, no caso, que é do lado da capital, que é Porto Alegre. Aí fico por esta região. Bem-vindo, André, muito legal. O interessante, né, para a gente perceber é que a gente consegue atender, né, os nossos clientes no Brasil inteiro. Então, a gente tem o caso do Alex, que está na Atlas Schindler, que tem escritórios em São Paulo, fábrica em Londrina, ele está na fábrica de Londrina. A gente tem o André, que trabalha para o projeto da Chimerso, que tem a fábrica em Boituva, mas ele está próximo ao cliente da Chimerso, então ele está lá próximo de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Eu acho que uma das características de ser consultoria é a gente está onde o nosso cliente está. Então, eu lembro quando os candidatos perguntam, mas onde eu vou trabalhar? A resposta que eu sei é, olha, você vai trabalhar no primeiro projeto nessa cidade, o segundo projeto, a sequência de carreira, eu não sei. O que eu sei é que minha equipe batalha todo dia para que entre em novos trabalhos, entre em novos projetos. A região onde nós vamos ganhar um negócio, eu não sei. Eu sei que a gente está crescendo e que a gente briga todo dia para ter novos projetos, projetos desafiadores em empresas legais. Muito bom. A Carol, que todo mundo conhece, mas acho que vale a pena ela se apresentar rapidamente. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Carol, trabalho no staff da IDC, na área de comunicação. Sou de São Paulo. Tinha mais alguma outra coisa para falar? Não, acho que tá só bom. isso, né? Muito bom, Carol. Na listinha vem a Elaine Moura. Bom dia, pessoal. Eu sou a Elaine, também sou da staff de São Paulo, do time da Bruna, de recrutamento e seleção. Entrei recentemente na IDC, estou gostando bastante da cultura, e acho importante esse tema, porque também recentemente concluí uma pós-graduação em psicologia organizacional. Só está faltando entregar o TCC, mas detalhe, e realmente ainda não sei aonde aplicar esse conhecimento que eu adquiri. Então, acho que vai ser de grande valia aqui esse bate-papo. Muito bom, bem-vinda, Elaine. Elaine que está com a gente há pouco tempo, que bom que você está participando. Acho que um dos pontos que a gente vai poder trocar bastante ideia, e que eu não tenho a resposta, acho que é como é que a gente aplica aquilo que a gente está aprendendo, né? Você fez uma pós-graduação, você buscou conhecimento, e como é que a gente traduz esse conhecimento que está na academia, lá na faculdade, para a sua vida prática, para a sua carreira, para o seu trabalho. Vamos ver se aqui nessa conversa alguém dá pistas aí para a gente conseguir navegar aí sobre esse caminho. Na sequência temos o Felipe. Oi, pessoal, bom dia. O André, inclusive, fui eu que contratei. Encontrei ele aqui. E então, isso é muito, muito bacana, eu acho muito legal para a gente ter a oportunidade de conversar, né, de se conhecer um pouquinho além do recrutamento, que às vezes é em ritmo acelerado, né? Eu sou aqui de São Paulo também, trabalho no staff da IDC com a Bruna, a Elaine, a Isa. Eu tenho formação em RH, estou cursando psicologia, mas já estou pensando no que eu posso fazer no futuro aí para o RH para conseguir avançar na carreira, né? E estou pensando em algum curso de gestão de pessoas, gestão estratégica nesse sentido. Então, acho que a reunião é importante para a gente conversar sobre isso também. Muito obrigado, Felipe. Gabi Cerqueira. Pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriela, eu sou supervisora aqui do financeiro da IDC. Eu achei muito bacana essa temática, quis participar. Eu já tenho um MBA concluído, estou em andamento numa pós-graduação, dada a temática dessa pós-graduação. E a ideia é trocar figurinha com vocês, e é como a Elaine disse, como a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Então, eu achei bem interessante fazer parte aí do encontro de hoje. Muito obrigado, Gabi. A Isa. Olá, bom dia.
Eu sou a Isabel, né? Trabalho na EDC quase 6 anos, desenvolvi minha carreira, inclusive, na EDC, né? Na área de recrutamento e seleção. Estou fazendo também uma pós-graduação em psicologia organizacional, por isso que achei interessante participar do encontro hoje, até para entender realmente, né, como vai ser, né, na teoria a gente já acaba aprendendo mais na faculdade, né, mas como vai ser na prática, né, como se a gente vai ter essa possibilidade, né, essa oportunidade de colocar em prática, né, tudo que a gente vê, né, que eu acho que acaba sendo interessante também. Sou de São Paulo e eu acho que é isso. Isa, você entrou como estagiária ou como assistente? Estagiária, era um estágio de 2 meses, eu tô aqui até hoje. Nossa senhora, hein? Você foi se prendendo, já estamos aqui há 6 anos juntos, pós-graduação, hein? Oh, pô, Pois é. temos uns cases de sucesso, muito bom. Próximo é a Maria Eduarda. Olá, bom dia. Eu trabalho no staff também, no time de recrutamento e seleção. Eu também já fiz pós-graduação em psicologia organizacional, já me formei. E acho que é super bacana essa troca, pessoas que estão fazendo aí o mesmo curso, a Elaine que fez, a Isa que está fazendo. Então, acho que é uma troca bacana, às vezes em diferentes faculdades, então às vezes vem alguma coisa nova. Acho que é legal a gente poder trocar aí um pouquinho e entender um pouco o que cada um vê, como que a gente consegue aplicar, acho que é bacana, e eu estou aqui em São Paulo também. Muito bom. Vanessa. Oi, gente, bom dia. Eu sou a que estou lutando aí todos os dias por novas oportunidades para os candidatos. Faço parte do comercial da EDC, tenho como parceira aí a Paula, inclusive. Eu, como formação, sou professora de educação física, tenho pós-graduação em biomecânica e decidi mudar de carreira, entrei na área comercial e hoje estou fazendo uma MBA em marketing. E achei o tema extremamente importante aí para trocar figurinhas, para entender. Eu já embarquei nessa coisa de mudança de carreira, né, de crescimento profissional, e acho que vai acrescentar bastante aí dentro dessa reunião nossa. É isso. Muito obrigado, Vanessa. O caso da Vanessa, que está no nosso time aí desde o começo do ano, é um exemplo de como a gente pode usar a pós-graduação ou um curso de especialização quando a gente quer mudar a nossa carreira. Não que a carreira anterior seja ruim ou boa, mas talvez, passou alguns anos da nossa vida, a gente queira outra coisa. E uma das alavancas para você direcionar e explicar para o mercado, explicar para os recrutadores que você quer uma coisa nova, é quando você busca uma especialização numa área que não é a sua. Ela formou em educação física, ela se especializou em educação física, trabalhou com sucesso 10, 15 anos na área dela. Uma carreira de sucesso, mas talvez em algum momento ela queria outras coisas. Como ela explicou isso para o mercado, explicou para mim durante a entrevista, olha, eu quero trabalhar na área mais relacional, eu tenho um ponto forte, que é lidar com pessoas, professora de educação física, mas eu quero lidar com pessoas numa área mais comercial, mais focada a marketing, então fui fazer especialização em marketing. Claro, tem que a empresa apostar e acreditar nessa mudança, mas é uma sinalização clara para o mercado de trabalho do rumo que ela quer dar para a carreira dela. A gente vai conversar um monte de coisa hoje, mas vamos começar fazendo uma espécie de censo para a gente entender como cada um de vocês está em qual momento. Quem não conhece a plataforma do Google Meet, no canto inferior direito vai ter um quadradinho, uma bolinha e um triângulo. Se você clicar lá, vai ter uma opção que chama enquete. E daí, na enquete, a Carol já deixou as perguntas parametrizadas. Acho que a gente podia agora todo mundo responder. Vocês vão vendo que as respostas já vão sendo tabuladas automaticamente. E a gente daí começa a nossa troca, já tendo um conhecimento maior. Vamos lá, então, começar um pouco a troca, usando aqui as informações do nosso censo. Na apresentação, eu esqueci de explicar que eu sou engenheiro de produção, de formação. Depois que eu fundei a EDC, 3 anos depois, eu entendi que o negócio da EDC, apesar de ser engenharia, desenvolvimento e consultoria, né, as nossas siglas, era um negócio muito mais ligado a pessoas, a RH. O que a gente fazia e o que a gente se propõe a fazer em entender de pessoas, achar as pessoas, motivar as pessoas nos projetos que a gente tem.
Então, eu entendi que havia uma necessidade de eu aprender mais sobre RH, e o caminho que eu escolhi para desenvolver essa habilidade foi numa pós-graduação. Na verdade, eu escolhi fazer um mestrado, apliquei, fiz a prova, e daí durante 2 anos e meio, 3, estudei mestrado na USP, mestrado em RH na USP, escrevi minha dissertação de mestrado sobre gestão de talentos. Vamos lá, o que eu queria comentar aqui da pesquisa, que era um dos pontos que eu estava bastante curioso para saber, vou começar de baixo para cima. Na última pergunta, a gente, puxando até um pouco pelos comentários que vocês fizeram, todo mundo que está estudando, que está buscando uma especialização, uma pós-graduação, espera, acho que alguma mudança profissional. E daí a gente colocou essa última pergunta de propósito para tentar medir. Será que aquilo que você tinha de expectativa na sua carreira já está fazendo a diferença com a pós-graduação que você fez? E a gente vê que a maioria das respostas, né, a gente lendo aqui de baixo para cima, o pessoal tem 6 votos dizendo que, olha, hoje não vê diferença na carreira, mas acredita que a longo prazo vai fazer. Acho que a gente vai poder conversar de forma aberta. O que eu queria lançar como provocação é o seguinte: tem uma série de estudos, assim, estatísticos, já está mais do que comprovado, que quanto mais anos de estudo você tem, maior é o seu salário. Né? Para quem é engenheiro, para quem é da área de exatas, existe uma correlação matemática muito próxima, muito correta, de que quanto mais anos você estuda, maior vai ser o seu salário. Então, assim, e isso não é chute, é estatística. Então, eu acredito fielmente que o estudo é um investimento de longo prazo. Então, que as pessoas, a gente vai buscar uma pós-graduação, um curso, não vai talvez verificar no curtíssimo prazo o resultado. Terminei o curso, colei grau, peguei o diploma, ganhei 30% de aumento. Não, acho que não é nessa lógica, mas eu quero, assim, tranquilizar e compartilhar com vocês que é científico. Quanto mais anos você estuda, maior vai ser o salário. Então, hoje talvez não faça diferença na carreira de vocês, mas no longo prazo vai fazer. Para mim, isso é um fato. Eu queria, para que a gente faça um troço, uma dinâmica interativa, que vocês comentassem isso, o quanto, assim, quem já concluiu a pós-graduação, o quanto isso está auxiliando e mudando a carreira de vocês, permitindo que vocês olhem de uma maneira diferente o trabalho que vocês fazem. Podemos fazer desorganizado mesmo, vai falando quem quer e a gente vai se acertando aqui na nossa conversa. Aceito voluntários também. Oi, pessoal. Eu não tenho ainda a pós-graduação, mas eu vou usar o exemplo que eu já tive, né? Quando eu vislumbrei para a área de recrutamento e seleção, eu iniciei o curso de psicologia. Então, eu acredito que esse curso me favoreceu e abriu portas, né? Eu estava comentando com o meu namorado esses dias que quando a gente faz um movimento interno, né, a gente toma uma ação, traz isso para o material, eu acho que as coisas também começam a andar. Então, pode ser que o resultado não venha agora, se a gente está cursando, por exemplo, uma pós-graduação, não venha logo depois de 6 meses do curso, mas nada do que a gente aprende fica inerte, né? A gente consegue aproveitar, a gente consegue fazer uma relação e trazer isso também para a vivência da vida, né? Então, para mim, a faculdade, a área acadêmica é uma escola da vida também, não é só o lugar de aprender a teoria, é o lugar de se relacionar, é o lugar de pensar outras formas, de desenvolver o pensamento crítico. Então, eu acho que é muito além de teoria, para mim, tá? Felipe, muito legal o que você trouxe, né, para quem estuda RH,
busca assim, as origens, de como é feito o aprendizado, na história da nossa humanidade, o aprendizado, o conhecimento é algo relacional. Você falou muito bem, a faculdade não é só lá, ou seja, como é que ao longo dos anos, milhares da evolução humana, a humanidade passou o conhecimento? Esse negócio de faculdade, curso, é muito recente na história da humanidade, ou seja, a transmissão de conhecimento era algo relacional, de pai para filho, do avô, do líder, da tribo que passava o conhecimento, ou seja, é do nosso DNA, é da nossa genética humana que a gente aprende se relacionando. Então, acho que a primeira insight que eu quero compartilhar é estudar livro, biblioteca, isso é super importante, isso forma uma base. Mas se você não se relaciona, se você não compartilha, pegue essa palavra, no sentido de compartilhar o conhecimento, esse conhecimento não vive. Não adianta nada o sábio da tribo lá, há 7.000 anos atrás, saber um monte de coisa, o mago da tribo, e não passar esse conhecimento, porque onde ele vai morrer, quem vai ser o próximo mago, que vai fazer as curas, os feitiços. Então, prestar atenção que no desenvolvimento humano, na história da humanidade, o conhecimento é algo relacional e é algo compartilhado. Então, muito legal que você trouxe essa sua colocação de que é a relação. Vamos lá, quem mais? Eu quero. Eu fiz pós-graduação em comunicação empresarial, comecei em 2020, terminei em 2021, foram 18 meses. E o que eu percebi na época, né, eu estava trabalhando em uma outra empresa, é que quando eu coloquei no meu currículo, no meu LinkedIn, que eu estava fazendo pós-graduação, empresas começaram a me achar e a propor, né, a propor vagas. E aí eu decidi que eu queria sair da onde eu estava e ir para um novo lugar. E a quantidade de processo seletivo que eu participei, eu notei também um interesse muito grande do recrutador no curso que eu estava fazendo. Então, eu consegui ter essa percepção de que, depois que eu comecei a fazer a especialização, eu fui melhor notada. Então, eu até votei aqui na opção que a minha carreira avançou após o curso, porque eu acho que teve um impacto significativo. Muito bacana. Quanto a pós-graduação, né, o estudo, o plano de carreira, falando daí como recrutador, e hoje o nosso time de recrutamento aqui está em peso, o candidato tem que conseguir de forma simples, porque o recrutador ou inteligência artificial usa filtros. Então, bem-vindo à realidade do mundo, né? Nós, ou a inteligência artificial, o robô, o que quer que seja que esteja recrutando alguém, vai usar filtros. E como é que você faz para se destacar dentre os vários filtros? Sendo bem honesto e bem realista. Você tem que ter algo diferente da massa. Então, quando a Carolina, na massa de pessoas formadas em comunicação, colocou uma caixinha acima, que é cursando pós em comunicação empresarial, o robô, os nossos filtros, os recrutadores, o mercado como um todo, é uma ovelha diferente do rebanho. Então, assim, tem isso, essa inteligência estratégica, falando prática em termos de carreira, que quando você faz uma pós-graduação, você consegue se destacar no critério filtros, vamos ser muito pragmático, uma dica de carreira muito pragmática, porque então o meu time de recrutamento quase inteiro aqui, a gente põe um monte de filtro, e quem tem pós-graduação, por uma caixinha para cima lá no filtro. Então, sim, claro que nós e o mercado, a gente quer entrega. Não adianta o cara começar e não terminar, que a gente pega, o cara vai enganar o robô, né? Ele põe que começa, daí ele fala que tá trancado, né? Tem de tudo. O brasileiro já entende como dar um nó no robô e no recrutador. A gente quer entrega, a gente quer conclusão. Mas pensando em pessoas assim, que vão começar e concluir as coisas que se propõem, que se publicam nos seus currículos, sim, é um ponto de destaque legal.
Quem mais quer comentar? Senão eu quero comentar, pegando um link aí do que a Carol falou. Ontem eu tive a oportunidade de ter uma aula aberta. E já achei que você ontem tinha recebido uma outra oferta de emprego, já ia ficar nervoso aqui. Não, mas eu tenho recebido diariamente. Justamente por causa disso. Mas eu tive uma aula ontem com o LinkedIn. E eles estavam falando que hoje, a nível mundo, eles têm 855 milhões de pessoas usuárias no LinkedIn. E de brasileiros, a gente tem aí 250 milhões. Assim, se relacionando com brasileiros, não necessariamente que está dentro da área Brasil, mas que se relaciona com brasileiros. E eu achei essa estatística bem bacana, assim, porque a gente está sendo visto, né? E então, quanto mais a gente mostrar o nosso potencial e aprender a nos vender diante dessa plataforma e de outras redes, isso também é uma grande oportunidade, assim, de ser visto e escolhido aí por grandes empresas e grandes oportunidades, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana a ser dita. E quando a gente fala dessa coisa da diferença, né, a longo prazo, o meu foi bem a curto prazo, então eu mal comecei a fazer MBA, já fui vista, anotada, indicada para a empresa, né, no meu caso aí para a EDC, deu muito certo. De primeiro, eu tinha passado apenas por algumas entrevistas antes para outras empresas relacionadas, inclusive, à EDC, teve uma só que não, mas foi assim, bem instantânea a coisa, assim, foi publicar e dizer para algumas pessoas. Então, o networking eu acho que é bastante importante. Eu tive a sorte ao longo da vida de me relacionar com bastante pessoas nível não sei como dizer, mas pessoas com carreira bastante solidificadas, nível diretoria aí ao longo da minha vida, né, com o meu processo de personal. Então, tive bastante orientação, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que o básico que todos eles trouxeram saiba se vender, saiba colocar as suas qualidades ali à frente de todas as outras coisas que vai dar certo. E deu até aqui, né? É isso. Acho que um link legal que a Vanessa está trazendo, e olhando aquela outra pergunta que a gente tem, é a pessoa, o máximo que ela conseguir, saber explicar, primeiro para ela mesma, depois para o mercado, por que ela escolheu fazer esse curso, essa pós-graduação, esse aprimoramento, né? Na vida como um todo, quando você tem um objetivo, um propósito, um caminho que você quer seguir, fica tudo mais fácil, mais claro. Então, o que eu sempre falo, e a segunda pergunta, lendo de baixo para cima, assim, qual foi o objetivo que você foi buscar quando você foi fazer um curso? Isso tem que estar muito claro, porque também o que eu vejo quando eu converso com as pessoas, o curso foi uma droga, eu não aprendi nada, não achei legal, tal. Mas você sabia o que você estava indo buscar quando você foi fazer o curso? Você tinha claro a expectativa, o que você quer atingir? Porque se você também começa um curso, uma pós-graduação, sem saber o que você quer extrair daquela pós-graduação, de novo, o aprendizado é relacional, tem lá um professor, tem lá um colega, mas se você não interage, não quer buscar o conhecimento não vai entrar na sua cabeça. Então, eu vi que ficou bem dividido aqui, aqueles que buscaram um estudo para aprimorar um conhecimento na área atual, e aqueles que foram desenvolver uma nova habilidade. Eu estou no grupo desenvolver uma nova habilidade. Eu nunca tinha tido contato com as ferramentas e com o mundo em si da gestão de pessoas, do RH. Então, eu quis buscar esse conhecimento. E a gente viu que está bem meio a meio. E outra metade foi aprimorar o conhecimento daquilo que já tem. Acho que o que a gente podia compartilhar aqui é se vocês, quando escolheram as suas pós-graduações, os seus cursos, tinham claro os objetivos que vocês queriam dele. Acho que a gente podia trocar um pouco sobre esse ponto em específico.
Bom, pessoal, Bom, eu vou falar posso então. Posso falar? Bom, como eu comentei inicialmente, eu já tenho um MBA concluído, né? E agora eu estou numa pós-graduação. Quando eu iniciei o MBA, eu trabalhava numa área na qual eu não me identificava, e eu sempre gostei da área financeira, então eu queria me especializar mais. Então, quando eu busquei esse MBA, essa especialização, foi justamente para agregar valor ao meu conhecimento já adquirido na graduação e que, de alguma forma, me abrisse novas portas. E foi, de fato, o que aconteceu. Eu consegui entrar no financeiro aqui do staff, da EDC. Obrigada, Daniel, pela oportunidade e acreditar em mim Conta aí. que você não começou no financeiro, né? Você começou em Não. outra área e mostrou pelos seus estudos, pelas suas atitudes, que você queria e podia trabalhar em outra área da empresa. Exatamente. Eu já tinha um conhecimento no financeiro em outras empresas, não no nível especialista. E aí eu comecei, né, como eu disse, o MBA, concluí o MBA, achei que foi um MBA muito bom, tive muitos dados que assim, tinha até esquecido, porque já faziam 4 anos que eu tinha concluído a graduação, então foi muito agregador, e aí poder colocar algo já em prática, para mim foi muito gratificante, então consegui essa oportunidade, consegui colocar algumas coisas assim em prática, e agora buscando uma outra especialização um pouco mais aprofundada, um pouco mais de peso, eu acredito que eu consiga, sim, contribuir mais ainda para os objetivos, né, profissionais meus e, claro, da empresa. Muito bom. Vanessa, ia falar alguma coisa? Sim, eu acho que desde quando eu decidi fazer MBA em marketing, foi exatamente para aprimorar um conhecimento na minha área de atuação já, porque eu me relacionava com pessoas, né? Eu liderava pessoas, inclusive, a alcançar seus objetivos, e a minha ideia era expandir isso, né? A minha coisa era 1 para 1, né, personal aí por 15 anos, e aí eu falei, não, eu acho que eu posso fazer isso para muito mais pessoas. E aí quando veio tipo, por que você não trabalha, né, dentro da área de marketing com pessoas e tal, que veio eu falei, putz, nem sabia que existia isso, né, e aí veio essa coisa de conhecer a EDC, esse processo. Então eu entendo que o meu objetivo de buscar o curso e aprimorar pessoas abriu, assim, abriu um leque absurdo, assim, que eu não tinha visão, né? Então, por ter pessoas, né, networking, por ter um objetivo claro que eu queria aumentar aí a minha habilidade, né, de lidar com pessoas, fez com que eu viesse parar aqui. Acho que é isso. Queria reforçar aqui uma opinião de recrutador, a gente está falando, né, como estruturar um plano de carreira, a importância de ter cursos, especializações ou não. Como recrutador, eu estou compartilhando a minha opinião, a gente tem outros recrutadores aqui que podem dar a opinião deles. O que eu acho que não valoriza o currículo é o cara que faz curso em série, o cara nem terminou a faculdade, já está pensando na pós-graduação A e na pós-graduação B que ele vai fazer. Ok, daí quando você pergunta para a pessoa, mas me explica por que você está querendo, ao terminar a graduação, já fazer isso, já fazer aquilo. E a pessoa não consegue desenvolver. Ela não consegue falar claramente por que ela está buscando aquele conhecimento. Falando de uma geração um pouco mais jovem, existe, né, uma transição da vida a adulto jovem, adolescente que está estudando, para a vida profissional. E eu, assim, sendo bem crítico e bem transparente, para que ajude cada um a desenvolver a sua carreira, a gente começa a estudar com 5 anos. Então, a gente conhece, é uma rotina confortável. Eu estudo, faço prova, vou na escola, no colégio, na faculdade. Quando eu vejo o adulto jovem que está com 20 anos, termina a faculdade, quer fazer pós-graduação A, B, C e D, e não consegue explicar claramente qual é o objetivo,
depois eu estou provocando de propósito, né? Eu entendo que ele não quer ser um adulto. De novo, ele quer viver num modo de operação que está alinhado com a zona de conforto dele. Eu sei me comportar. Desde os 5 anos, eu vou na escola, eu estudo, eu faço prova. Eu vou na escola, eu estudo, faço prova. Eu vou na escola... E o cara tá lá com 20, 30 anos, mas, de fato, quando você dedicou a transformar, a agregar valor, a pôr em prática aquilo. E, de novo, quando o candidato sabe explicar, eu estudei isso, eu apliquei dessa forma, e eu quero melhorar fazendo aquilo. Legal. Agora eu vou, para que a gente taque um pouco de fogo aqui, querer escutar dos nossos recrutadores, se eles encontram, e como eles também veem esses candidatos que estão buscando pós-graduação, por buscar pós-graduação. Você faz 2 perguntas, o cara não consegue desenvolver. Me contem aí o que vocês encontram no mercado, para a gente trocar aqui, escutar as outras opiniões. Acho que tem muita gente que faz por fazer, né? Por ter ali, que tá por ser uma pós-graduação. E eu vejo também muitas pessoas hoje que fazem 2 pós ao mesmo tempo, 2 especializações, então estão fazendo ali ao mesmo tempo, conciliando, parece que, né, não está focando em um, quer fazer para ter 2 ali no final, né, finalizadas. Então acho que tem muito isso mesmo, fazer só para ter esse status no currículo e não... Só para enganar o robô de pesquisa. Exatamente, não porque tem um intuito, um objetivo de agregar, de entender, de realmente se especializar. Acho que existe muito isso hoje, de fazer só por fazer e ter ali o status e poder entrar nos filtros e ficar acima. Acho que realmente isso tem bastante hoje. E é isso que você falou, é esse padrão de estar ali, sempre senta, estuda, faz a prova, finaliza, pega o certificado e passou, né? Você não tem ali o que... explicar o que você fez, entender o porquê que você entrou, o que você quis buscar. Acho que realmente acontece. E você, quando pega um candidato assim, quantas estrelinhas você coloca no nosso sistema de recrutamento? Você dá bastante estrelinha ou você dá pouca estrelinha para esse candidato? Não, acho que depende. Acho que se ele tem ali alguma coisa mais a agregar, ele fez uma graduação, ele tem ali tecnicamente algo que agrega, ou se ele consegue, vai estar fazendo 2 ao mesmo tempo, mas consegue mostrar alguma coisa, mas se realmente parece, eu estou fazendo 2 pós, estou levando as 2, faço online ou vou presencial, mas meio que assim, acho que a gente vai descartando, vai deixando em stand-by ali, vamos ver se a gente acha alguém um pouco mais engajado, alguém que tem ali um intuito melhor. Acho que a gente vai deixando um pouco de lado e deixa de stand-by para ver se, né, a gente vai encontrar pessoas ali mais aderentes, então a gente vai dando ali 2, 3 estrelinhas ali para a pessoa. Quero outro comentário. Então, eu concordo com alguns pontos que a Duda falou, né? Principalmente quando é uma pessoa que a gente já consegue sentir que não tem uma definição de carreira. Se é uma pessoa que terminou a graduação, fez, 2, 3 pós, mas que se complementam, que você entende ali no contato que ela tem uma direção, um foco, um objetivo, eu super valorizo essa pessoa. Agora, já teve casos em que você vê, até mesmo pela passagem de cargos diferentes, por exemplo, logística para vendas, muito discrepantes e intervalos muito curtos, você vê passagens muito pequenas. Não estou dizendo que é o caso das pessoas que fazem transição, porque isso é super normal, mas eu estou dizendo aquelas pessoas que atiram para todos os lados e não tem foco. Não adianta não ter o foco. Então, se o recrutador percebe isso, você vai ganhar ponto. Mas também só a faculdade cursada não é garantia de sucesso, não é garantia de promoção, de emprego. Você tem que demonstrar ali a sua direção, o seu objetivo, comunicar o que você quer para o recrutador. Tem que ficar claro isso. Os candidatos, se conseguem comunicar isso para mim, eu avalio de uma forma positiva. Muito bom, ou seja, o conhecimento
tem que gerar ação. O conhecimento que não gera ação não gera transformação. Ou seja, você tem um monte de conhecimento, estudou um monte de coisa e não usa para nada, não gera transformação, não gera nada, não tem como capitalizar, vamos pensar em termos de carreira, não tem como capitalizar um conhecimento que não gera ação. Ah, não, vamos entrevistar aqui um candidato, ele sabe latim fluente. É um idioma fluente, mas é muito legal. Você pergunta para ele, mas por que você estudou latim? Ah, eu sou um estudioso dos filósofos, eu quis aprender para entender a cultura e absorver essa cultura da antiguidade e usar no meu dia a dia. Uma explicação boa, não, eu estudei lá latim por nada. Não vira ação, não vira transformação, né? Então, eu acho que é ter claro esse link do conhecimento que você foi buscar e qual é a ação, qual é a transformação que você vai querer com ele. Aqui eu acho que é um assunto que teve a próxima pergunta, que eu vejo que teve mais mudança ao longo aí dos anos, que é a duração dos cursos, né? A gente, estou vendo aqui nas respostas, tem 4 votos para mais de 18 meses, 3 votos entre 12 e 18, e 2 votos para 6 a 12 meses. Ainda tem um pouco mais de votos em pós-graduações em cursos longos. Mas eu vejo assim, uma mudança no mercado, que há 15 anos atrás eram tudo pós-graduações longas. E hoje eu vejo cada vez cursos e especializações e pós-graduações em tempos menores, 12 meses, 8 meses. Queria escutar a opinião de vocês, vou inverter, vou dar a minha no final. O que vocês entendem que é mais aplicável para o mercado de hoje, para a carreira de vocês de hoje? Esses cursos de menor duração ou os cursos, diria, mais tradicionais de 18, 24 meses? O que vocês entendem que faz mais sentido hoje em dia? Da minha opinião, rapidinho, tá? Até pegando um gancho também do que a gente conversou anteriormente, na minha visão, acho que o mundo hoje está uma fluidez muito rápida, então, ao mesmo tempo que, por exemplo, um candidato faz 2 pós-graduação rápido, como entre aspas, não todos os casos, claro, para fazer um aceleramento de carreira, para ter um crescimento profissional muito mais rápido, digamos assim, os cursos também acabam sendo um reflexo, porque em 6 meses você consegue finalizar uma pós-graduação, mas para qual objetivo, né? Porque às vezes é muito para ter o certificado, para ter aquele status, como a Duda tinha dito, mas a prática ali, a transformação, como você comentou também, talvez deixe a desejar. Então, por exemplo, trazendo algo prático exatamente de mim. Quando eu fiz a minha pós, eu estava no objetivo de ter um crescimento na empresa que eu estava, mas o que eu não estava vendo é que eu não conseguiria, por causa do ambiente, aplicar aquele conhecimento. Mas mesmo assim eu fiz, pensando, vou ter uma pós, vão me dar, né, uma oportunidade, vou ter um crescimento. Não consegui, infelizmente, mas na empresa seguinte eu consegui aplicar um pouco daquele conhecimento, ter uma transformação mais ativa, digamos assim. Então, muito do que eu tenho de percepção é que, às vezes, esse curso, esse status, ou até, entre aspas, a sociedade exige que você sempre tenha muito conhecimento, né? A pós não é suficiente, aí você tem que buscar uma especialização, depois tem que procurar um mestrado, enfim, para ter um crescimento mais rápido, que nem sempre vai acontecer. Muito bom. Quem mais tem alguma contribuição sobre essas durações, essas características dos cursos? A minha escolha pessoal, eu tive várias oportunidades de fechar outras MBAs com menor tempo de curso, mas eu estava considerando que eu estava fazendo uma transição de carreira, então eu precisava ter uma visão maior
de tudo que estava acontecendo no mercado. E isso foi um dos motivos pelo qual eu entendi que eu precisava de uma pós-graduação maior, que tivesse uma maior abrangência de diversos assuntos. Então, eu acho que quando você vai fazer a pós-graduação, ter a certeza do que você quer, né, e o que você precisa, eu acho que isso vai auxiliar muito você escolher o curso, né? Escolher qual vai ser essa sua jornada aí dentro do curso. Eu identifico o seguinte recorte, veja se vocês concordam. A Elaine trouxe muito bem o fato de que o mundo está muito acelerado. Tem muita coisa nova, tem muito conhecimento, novas tecnologias, tendências, né, ferramentas, está tudo muito acelerado a evolução das coisas. Então, as pessoas têm que buscar, às vezes, 1, 2, 3 pós-graduações. Eu acho que a gente, aqui uma tentativa teórica de dividir em 2 grupos, eu acho que hoje o mercado vai oferecer 2 tipos de pós-graduação, de especialização. Aquelas onde você vai buscar conhecimento, aprender de fato alguma coisa, uma habilidade nova, uma carreira nova. Essas tendem a ser cursos e pós-graduações de longa duração. O que o mercado chama de pós-graduação, essas de menor duração, eu colocaria numa caixinha de, eles vão te ensinar uma ferramenta. Então, hoje, como eu vejo, é muito particular, eu vejo que o estudo para buscar conhecimento, como a gente tem falado, isso ainda existe, são os cursos de maior duração. Mas existe uma série de cursos que se chama também pós-graduação, mas que o que ele vai te trazer é uma ferramenta, não é um conhecimento. E muitas vezes, para evoluir na carreira, para conseguir um emprego, um salário diferente, vai ter um checkbox falando, você conhece ou não esta ferramenta. O mercado chama tudo de conhecimentos, competências, né? Nós no RH vamos chamar, fulano de tal tem competência em gestão de projeto. Ele sabe a ferramenta lá do PMI. Então, acho que se a gente que está escolhendo investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossas horas além do trabalho, num estudo, ficando longe da família, né, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu acho que ter a clareza de se o que você quer é conhecimento ou o que você está querendo é uma ferramenta. Os 2 são importantes, mas eu acho que se a pessoa não tem clareza daquilo que ela está buscando e aquilo que o curso está oferecendo, não dá para esperar que numa pós-graduação de 6 meses você vai adquirir, fiz uma pós-graduação de 6 meses, agora eu sei tudo de finanças. Não, talvez você aprendeu algumas ferramentas, algumas coisas, porque o cara que estudou 4 anos de administração e economia, esse provavelmente vai saber muito mais de finanças, né? Ou quem fez um MBA de 1 ano e meio, focado em finanças, vai saber muito mais. Então, eu arrisco essa divisão. O que você está buscando é conhecimento, ou o que você está buscando é uma ferramenta. Para você saber contratar e empregar seu tempo da melhor maneira. Faz sentido essa análise, essa divisão? Faz sim. Então, eu vejo, de novo, daí olhando o lado da carreira, o lado do recrutador, para as faculdades, para quem vende o curso, todo mundo quer vender que é conhecimento, tem mais valor, dá para cobrar mais caro. Mas para nós, que somos quem compramos e consumimos isso das faculdades, dos cursos, dos palestrantes, hoje tem curso online, tem tudo que vocês quiserem. Eu acho que cabe uma análise muito séria. Aquilo que a instituição está me oferecendo é conhecimento, então vai durar mais e tende a ser mais caro. Aquilo que a instituição está me oferecendo é uma ferramenta, de preferência vai durar menos e tem que custar menos. Agora eu vou terminar o meu raciocínio. Ferramentas
são algo que vão se modernizar, que vão trocar, que vão precisar ser atualizadas ao longo da sua carreira. Conhecimento é um ativo que ficou para você para o resto da sua vida. É aquela história do aprender a aprender. Então, para a gente ter uma esperteza no nosso planejamento de carreira de longo prazo, entendendo que você tem que buscar conhecimento daquilo e das áreas onde você vai querer aprender e continuar aprendendo. E você tem que buscar as ferramentas daquilo que você precisa ali num curto prazo, mais ali imediato. E ir combinando, talvez, no seu desenvolvimento de carreira, o que eu busco de ferramenta, porque é aquele, de novo, a lógica do mercado, aquele checkbox que o recrutador, que o mercado vai te olhar se você tem ou não tem. Aquilo é ferramenta. E aqui o conhecimento, aquilo que você vai conseguir multiplicar, aprender, trabalhar com complexidade, é a de longa duração. Eu, assim, de forma, de novo, provocativa, falo isso para o meu time, né, na EDC, os que estão aqui há mais tempo escutam falar muito. Eu vejo uma falta enorme no mercado de pessoas que sabem trabalhar complexidade, que sabem buscar conhecimento. O mundo é tão louco, é tão rápido, que o que você sabe hoje, amanhã não é válido. A pessoa que fez a pós-ferramenta, aquela ferramenta fica desatualizada. Era um ótimo funcionário há um ano atrás. Ele se modernizou, ele aprendeu, ele trocou. A ferramenta não. Ele perdeu o valor para a empresa de repente dispensa. Daí ele fica todo magoado. Mas eu tenho 2 pós-graduação, fui dispensado. Tal. Hoje, o mercado tem carência de pessoas que conseguem trabalhar com complexidade, de pessoas que conseguem trabalhar com criar conhecimento, criar soluções. Então, isso em teoria a gente deveria ter aprendido na faculdade, que é um curso longo, onde o que os nossos professores deveriam fazer é nos ensinar a pensar. Eu que fiz engenharia, nada do que eu aprendi há 20 anos atrás é hoje, mudou tudo. Claro, a álgebra, a matemática não mudou, mas como se faz as coisas, como se, se gerencia as ferramentas, mudou tudo. Mas o que a faculdade me ensinou foi conhecimento, aprender a aprender. Então, como dica de carreira, façam uma análise muito criteriosa de o que vocês estão buscando de conhecimento e o que vocês estão buscando de ferramentas. E equilibrem esses pratinhos. O candidato serial pós-graduação, né, aquele que faz uma atrás da outra, provavelmente ele só está adquirindo ferramentas. E daí você pergunta, você usa a ferramenta que você aprendeu, ele não consegue dar um exemplo. Mas por que você estudou esse negócio, aprendeu a ferramenta tal, você está usando, não consegue dar exemplo? Esse cara não vai crescer, porque a ferramenta vai ficar desatualizada. A pessoa que, eventualmente, aprendeu um conhecimento, mesmo que ela não tenha todas as ferramentas, ela vai conseguir explicar para o mercado, para o recrutador, para o novo chefe dela, eu tenho essa bagagem, esse conhecimento, e isso permite que eu aprenda tal ferramenta, que eu trabalhe com o novo. Então, de novo, eu tinha feito aqui a minha listinha do que eu queria compartilhar com vocês. Acho que se a gente conseguiu explorar que claramente, quanto mais conhecimento, voltando lá no início da conversa, maior o seu salário, ou seja, quanto mais anos de estudo, de busca de conhecimento, maior vai ser o seu salário, né? Que você vai poder usar as pós-graduações, seja de conhecimento, seja de ferramentas, como uma alavanca para a sua carreira, seja para mudar a carreira. Eu quero mudar minha carreira, eu quero ir para a área de programação, então vou descobrir uma ferramenta, vou fazer um curso de 4 meses de programação na linguagem, pego a linguagem da moda, na linguagem tal. Então vou ter uma ferramenta que vai me ajudar, mas só a ferramenta não basta, porque amanhã surge outra linguagem de programação. Então, talvez, para quem muda de carreira, busque a ferramenta que te coloca naquele mercado e daí vai buscando o conhecimento, que vai te ganhar da profundidade,
Tal. E a questão das durações é isso. Vamos mesclar ferramentas que eu vou aprender no curto prazo e já vou ganhar estrelinha no meu currículo, aos olhos dos recrutadores, mas não vamos ficar no raso, no superficial. Vamos buscar complexidade, profundidade, conhecimento. Acho que era isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Queria escutar as considerações finais aí, se está fazendo sentido. Vamos deixar o André falar, porque André, o povo aqui tudo é do meu staff, então eles estão tudo participando para o chefe ficar feliz. Você é o legítimo, a sua opinião é a mais legítima. Conta aí o que você achou. Ó, a Vanessa já inconformada. Eu achei super interessante. Hoje eu não fiz nenhuma pós-graduação ou especialização, né? Eu me formei no ano passado em engenharia elétrica, mas eu, agora atuando no mercado, entende? Eu me encaixando, eu busco fazer, mas algo que faça sentido para aquilo que eu atuo, entende? Onde eu possa realmente aplicar. Então, por isso que eu achei super interessante participar hoje aqui dessa reunião, para poder receber esse feedback de vocês, o pessoal que já fez, inclusive o seu, essa experiência do que esperar, no caso, de uma pessoa com uma especialização ou pós-graduação, né? Muito bacana. Então, que esse compartilhamento aqui das nossas ideias seja útil nas escolhas que você vai fazer, lembrando que a carreira sempre é do funcionário. Eu sempre achei antiquado e hoje acho mais antiquado ainda o funcionário que vira para a empresa e fala, mas qual é o meu plano de carreira? Não, a carreira sempre é sua, a vida é sua. A empresa vai te dar oportunidades, a empresa vai te dar desafios. Essa é a missão da empresa. A carreira, as escolhas, quem conduz é você. Ainda tem funcionários de uma outra geração que ficam esperando, mas minha carreira não avançou, o que eu fiz? Não, meu chefe não me deu uma oportunidade, mas o que você fez? É uma carreira, né, é um protagonismo hoje do funcionário, então, que tenha contribuído aí para suas escolhas aí futuras. Quem mais quer fazer considerações finais aí? Eu acho que só para amarrar é o processo do autoconhecimento, é muito importante, porque se você se conhece, você sabe onde você quer chegar, como você vai fazer para chegar, e isso traz felicidade também, né? A gente quer estar em uma posição, em um lugar que a gente se identifique, pelo menos para mim isso é muito importante. Então, pensar no aspecto humano, o aspecto de realização emocional também. Muito bom, obrigado, Fê. Alguém mais quer fazer algum comentário para a gente fazer o nosso fechamento? Então, pessoal, para obedecer às nossas agendas, todo mundo tem compromissos e horários aí ao longo da jornada. Fiquei muito feliz de vocês terem dedicado esse tempo para compartilhar, trocar ideias. Como a gente falou no começo, o conhecimento é algo relacional, não é algo que tem que ficar represado, é algo que tem que ser compartilhado. Então, espero que nesse período a gente tenha conseguido compartilhar um pouco do conhecimento de cada um trazendo a sua vivência, a sua história, a sua opinião, ajudando a construir esse nosso entendimento coletivo. A ideia dos encontros EDC Lovers, que ocorrem a cada bimestre, é ter esse espaço para a gente discutir de algum tema. Esse mês a gente votou o tema que vocês queriam que a gente discutisse, então daqui a 2 meses a gente propõe alguns temas e a gente se reúne nessa assembleia virtual aqui para trocar conhecimento. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelas contribuições de cada um. Um ótimo dia e ótimas escolhas de carreira para vocês. Um abraço para vocês. Tchau, Daniel. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.